Ontem eu estive com uma paciente e ela conversou comigo sobre um assunto que eu acho que assim atormenta muitas pessoas na vida e que às vezes a gente precisa parar para observar melhor em nós, que é a rejeição, né? A gente chama rejeição tudo aquela ação de alguém que não nos quer presente na vida dela. Eu não acredito muito na rejeição, acho até que ela não existe, porque no fundo, ninguém nos rejeita. A pessoa simplesmente aceita dentro dela condições que ela não abre mão. É diferente de rejeitar a gente. Quando a gente começa a ter essa noção, a gente tira o peso de ser tirado, de ser daquilo fazer parte da gente. Uma vez eu paquerava um cara, eu achava ele lindíssimo. Ele olhou para mim e disse assim: se você fosse mais alta, eu namoraria você. Naquele momento da minha vida, onde eu ainda estava muito louca, assim, comigo, em entendimento pessoal, aquilo foi muito profundo, assim, que eu pensei, mas eu não tenho o que fazer, como que eu vou ser maior? Mãe, pai, desculpa, vocês erraram. E no fundo, aquilo não é uma rejeição, aquilo é respeitar um gosto dele. É diferente de me rejeitar. E é diferente, inclusive, de achar que eu tenho que ser diferente, porque no fundo, se ele tem esse tipo de pensamento, ele não serve para mim. A gente pode até ficar um tempo, mas aquilo não vai acrescentar em mim. E não é por mim, mas é pela condição natural em que ele se encontra neste momento. E que ele tá certo, eu também tenho coisas que eu não quero viver e que eu não vou viver, e ok. Começou a garoar, acho que eu vou andar um pouquinho. E aí, essa pessoa falando para mim sobre isso, eu achei extremamente interessante. Essa condição dela falar sobre... ela estava num sofrimento genuíno, muito grande, por estar muito envolvida emocionalmente com alguém, e esse alguém não está retribuindo da mesma forma que ela. E isso é nosso por causa de uma coisa muito interessante que eu percebo no adulto, a dificuldade em socializar. Nós temos muita dificuldade em socializar. A gente acha que as pessoas... a gente tem um grupo, a gente cria um grupo, e daquele grupo a gente não sai. Essa semana eu fui dançar, achei interessantíssimo, assim, que eu falo pra caramba, né? Então eu tava tentando conversar com as meninas e eu percebia que eu não tinha abertura. E não só com as meninas, não é meninas, não é mulher, não tinha abertura de ninguém. E aí, tava lá eu conversando com elas, tentando conversar com alguém. Ninguém falava comigo. Interessante demais isso. Ninguém falava comigo. E aí eu pensei, a diferença entre as crianças é exatamente isso. Elas se abrem para o novo. Nós colocamos estereótipos na nossa vida e ali a gente não sai nunca mais. A gente quer aquilo, só aquilo, e para. Nossa vida para ali, e aí a gente começa a ter todos os traumas possíveis e imagináveis, achando que estamos sendo rejeitados, porque às vezes nem a gente se abre para conhecer coisas, pessoas novas, e ficamos mal dentro da nossa condição. Hoje, um exercício interessantíssimo que eu faço comigo e que dá muito certo, faço com minhas pacientes. Quando alguém não estiver te olhando do jeito que você quer, olhe para quem está olhando. Pare de olhar para aquele que não está te olhando e comece a olhar para aquele que está te olhando. E você vai abrir um leque muito legal
que é o que a gente fala da atenção, de pôr atenção no que tá mal. Não tô falando que não vai doer o toco do outro, mas você vai abrir em você oportunidades de ver e conhecer, e de repente aquele toco vai diminuindo o tempo que você vai sofrendo. A gente chora, a gente dá uma dorzinha de cabeça, a gente tem uns momentos em que a gente fica meio mal assim, mas cada dia fica menos tempo esse momento. Cada dia fica menos doído quando a gente começa. Quem tá me olhando? Ninguém tá me olhando, Lu. Então eu vou me olhar. E esse eu me olhar, ele muda tudo. Porque é muito mágico isso. Quando eu começo a me olhar com amor, né, que eu mereço, porque eu mereço amor, eu percebo que eu começo a receber amor. Pode ser de qualquer coisa. Mas quando eu começo a olhar só pro cara que quer que eu seja um pouco mais alta, aí eu vou criar um problema comigo de aceitação naquilo que eu sou. Porque às vezes a gente fala sobre ser mais empático, mas a gente não tem empatia com a gente mesmo. A gente tem um monte de coisa que a gente diz ter empatia e não tem empatia com aquilo que é nosso, de força maior. Então, quando eu falo sobre aceitação, é nas mínimas coisas, nas nossas pequeninas coisas, naquilo que a gente percebe o quanto a gente poderia ser melhor com a gente, poderia ter mais amor com a gente, que às vezes a gente não tem, porque a gente começa a colocar um defeito. Toda pessoa que eu forcei, que eu corri atrás, que eu fui atrás, ela nunca era pra mim. E não era pra mim nem no beijo. Não é que não era pra mim uma vida inteira, que eu nem sei se eu acredito nesses relacionamentos de vida inteira, mas não era pra mim nem no toque. Mas quando você para e fala, não, eu vou ver quem tá me olhando. Não gostei, ok, tá tudo bem não gostar, eu não preciso amar ninguém, eu não preciso ficar com ninguém que não queira ficar comigo. Mas eu vou olhar essa pessoa diferente e vou dar pra mim uma atençãozinha, tudo muda, tudo muda, tudo.